Olá! Então, vamos ao nosso terceiro caso, então. O que o terceiro caso diz? Ó, o denominador é uma soma ou uma diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Então, a gente olha aqui, ó, a gente tem uma soma, nesse caso aqui, os dois têm radical. Então, qual é a nossa ideia de racionalizar? Eliminar essas raízes que estão aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com o conjugado dele. O que é o conjugado? Se eu tenho na conta um mais aqui no meinho, eu vou transformar ele em menos. É isso que a gente vai fazer, tá? E aí, nós vamos copiar nos dois, tanto no numerador como no denominador, porque eu preciso fazer a representatividade aqui do número 1. Então, eles têm que ser iguais. Então, a gente fazendo, ó, 7 vezes tudo isso, tá aqui. E aqui é aquilo que a gente já sabe fazer, né? Nós estudamos lá nas expressões com radicais. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Raiz quadrada de 5 vezes o menos raiz quadrada de 2, coloco todo mundo dentro da raiz, fica menos raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 vai dar menos raiz quadrada de 4, que é menos 2. Como aqui eu tenho 2 iguais, com sinais opostos, eu posso eliminar, ficando só com 5 menos 2, que dá 3. E lá em cima já estava pronto. Então, nesse exercício aqui que a gente fez, né, nesse exemplo, o fator racionalizante, ó, é apenas a mudança do sinal. Ele era raiz quadrada de 5 mais 2, ele vai virar raiz quadrada de 5 menos 2, que nós chamamos o conjugado do denominador. Então, vamos fazer aqui mais alguns exemplos para a gente fixar bem essa ideia. Então, o que a gente tem ali? Ó, temos um menos. Então, o nosso conjugado, vamos copiar aqui, 4, 5 menos raiz quadrada de 2 vezes quem? Então, agora o nosso conjugado vai ser mais. Então, vamos colocar parênteses, porque vai ficar 5 mais raiz quadrada de 2. Aí, eu copio lá em cima igual, 5 mais raiz quadrada de 2. Ó, isso é muito importante. Aqui virou mais, porque lá na conta inicial ele era menos, então o nosso conjugado fica positivo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a distribuição para todo mundo aqui e vamos fazer essa distribuição aqui também. Então, como é que vai ficar? Lá em cima, vai ficar 4... 5 mais raiz quadrada de 2. Agora, aqui, 5 vezes 5, 25. 5 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar 5 raiz quadrada de 2. Agora, menos raiz quadrada de 2 vezes 5 vai dar menos 5 raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2 com mais raiz quadrada de 2, vai dar menos raiz quadrada de 4. Daí, a gente vai olhar para cá e nós vamos identificar que aqui tem um número positivo e aqui tem outro exatamente igual, porém negativo. Então, a gente elimina esse com esse. Então, lá em cima ficou 4... que multiplica 5 mais raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, a gente tem 25, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a nossa resposta final é 4, 5 mais raiz quadrada de 2, dividido por 23. Então, essa é a nossa resposta. Vamos para o próximo. Ó, o próximo agora, aqui é menos. Significa que o conjugado dele vai ser mais. Então, nós vamos fazer
2 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 dividido por 5. Só copiei. Agora, eu vou trabalhar o conjugado. Então, o conjugado é 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. E lá em cima, a mesma coisa. 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Então, vou fazer a multiplicação aqui. E aqui também, ó, faço essa multiplicação, distribuo para todo mundo que tá lá do outro lado. E vou fazer aqui, distribuindo esse menos raiz quadrada de 2 também. Então, lá em cima fica 5, que multiplica 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, ó, 2 raiz quadrada de 3 vezes 2 raiz quadrada de 3 vai dar 4 raiz quadrada de 9. 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2 raiz quadrada de 6. Menos com mais. Então, menos raiz quadrada de 2 com mais 2 raiz quadrada de 2 vai dar menos 2 raiz quadrada de 6. Menos 2 com mais 2 raiz quadrada de 2 vai dar menos raiz quadrada de 4. Agora, vamos resolver essa raiz e essa raiz. Então, nós vamos ficar 5, que multiplica 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Aqui vai dar 4 vezes o 3. Aí, a gente já olha, ó, esse é igual a esse, com sinais opostos. Então, só sobrou raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui dá 12, menos 2 vai dar 10. Então, a nossa resposta é 5, 2 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 2, dividido por 10. Observem que nós temos uma multiplicação aqui e nós podemos simplificar esses dois. Então, vou dividir por 5, vou também dividir por 5. Então, aqui fica 1, 10 dividido por 5, aqui fica 2. Então, a resposta final é 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, dividido por 2. Então, esse foi o nosso terceiro caso. Espero que vocês tenham compreendido. E vamos, então, agora fazer muitos exercícios para fixá-los. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.